Menina, segunda parte, tá? Da nossa pintura aqui, que é um regador com pássaro e rosas, tá? Rosas amarelas. Então, a gente vai fazer essa parte aqui, tá? Então, pra começar, eu vou começar aqui usando... Já peguei aqui, eu vou usar, gente, o verde caltre. Mas se vocês não tiverem, pode ser a cor menta, pode ser o verde mar, tá? Pode ser o turquesa também, tá? Funciona aqui, dá pra você usar aqui. E aí, eu vou usar caramelo e turquesa por enquanto. Turquesa não, verde caltre, que eu vou usar aqui, tá? Então, primeiro eu vou precisar de um pincel pra preenchimento. Eu gosto de trabalhar com um pincel maior, esse aqui é o número 10, tá? Pra agilizar aqui, mas se você não tiver muita coordenação motora, use um pincelzinho menor, tá bom? Então, vamos lá. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, ó, é fazer o preenchimento dessa parte aqui. Isso aqui também é uma alça. Então, observe que eu deixei esse pedacinho aqui sem colocar a cor, tá? Sem colocar o verde caltre, ó. Tá? Eu vou preenchendo. Ó, até chegar aqui, bem perto aqui, tá? Ó. Preenchi, eu vou pegar o caramelo com o canto do pincel, ó, a cor caramelo, ó. E eu vou colocar aqui, ó, tá? Manchando pra lá. Aqui eu vou fazer a mesma coisa, ó. Coloco, puxo pra cima do outro. Certo? Vou limpar o meu pincel, lavei na água lá, porque eu vou dar uma iluminadinha, tá? E aí, eu vou usar aqui o branco, mas poderia ser o verde bebê. Como tá úmido, por isso que eu tô usando o branco, já tô aproveitando a umidade no meu tecido, ó. Tá? E aí, eu vou vir com cinza ônix, tá? Que é um tom, é um tom de cinza mais esverdeado. Ó, e eu vou vir na bordinha com a tinta de um lado só do pincel, ó. Tentando deixar retinho aqui. Gente, não vai ficar retinho. Primeiro, porque eu não sou boa com linhas. Segundo, porque eu tô me adaptando ao meu óculos, tá? Eu tô tendo que pintar de óculos agora. E eu tô me adaptando, então eu ainda tô enxergando tudo torto ainda, tá? Mas eu tenho que usar pra me adaptar, então eu não tô deixando de arcar aqui, né, com a minha obrigação, que é fazer o vídeo pra vocês. Olha, então se ficar torto, vocês no de vocês, é só vocês não deixar torto, tá bom? Ó, a parte de dentro, ó, tá? Na borda aqui, ó, eu vou colocar um pouco do cinza ônix também, ó. Só um pouquinho, tá? E, ó, volto com o branco, ó. Dando aquele realce. Depois a gente vai voltar aqui, ó, caprichando nessa parte mais enferrujadinha, tá? Então, nossa alça tá beleza. Limpo o pincel, lavo, na verdade, porque a gente tava usando branco. E aí, eu vou pegar mais tinta aqui, mais verde caltre. E eu vou preencher toda essa parte aqui, ó. Tá? Antes de preencher essa parte aí, eu vou pegar a cor cinza ônix. Eu vou preencher essa partezinha interna que tá aparecendo aqui, ó. Tá? Depois eu vou vir cá, voltar com o pincel chato. Esse aqui é o chato, mas ele é grande. E ele é mais para preenchimento, então ele não consegue fazer a borda lá direito, ó. Observe que eu tô fazendo o preenchimento da parte de cima primeiro, ó. Obedecendo a curvatura aqui, ó.
Pegando sempre pouca tinta. Pra fazer aquela borda, depois eu venho pegando mais. Observe que eu não tô encostando aqui. Certo? Vou vir com o cinza ônix e eu vou colocar aqui, ó. Coloco reto, ó, primeiro. Esfumo fazendo o preenchimento, ó. Subindo com ele, ó. Tá? Vou pegar o caramelo e eu vou vir aqui, ó, por cima do cinza ônix. Não vai aparecer muito porque tá úmido. Mas é só pra me saber que aí eu vou colocar uma parte enferrujada, tá? Lavo o meu pincel, que eu quero que tire esse caramelo. Vou pegar uma isca do branco e eu vou vir aqui, ó. Nessa região, coloco, tá? Pra dar uma iluminadinha aqui na borda. Venho aqui nessa parte aqui, ó, e eu vou dar uma manchada. Não é pra esfumar mesmo, não. Tá? Dou uma manchada com branco, ó. Batidinhas. Posso também dar uma sujeirinha do cinza ônix na parte aqui assim, ó. Certo? Agora, a gente vai fazer o preenchimento dessa parte todinha aqui, tá? Vamos pegar aí um pincel grande pra facilitar. Pode ser até o pincel número 16, mas eu não tenho 16, eu só tenho o 14 da Castelo, tá? E a gente vai começar fazendo o preenchimento aqui. Então, vamos lá, ó. Puxando pra cima, eu vou preencher puxando, ó. Bastante tinta. Quais áreas que eu vou evitar colocar essa cor aqui, ó? Em volta aqui, nesse pezinho, eu vou evitar colocar esse azul, esse verde country. Próximo da rosa também eu evito de colocar, e nessa parte de baixo aqui, e nessa parte de baixo, que vai ser as partes onde vai ter sombra, tá? Então, aí eu vou usar o cinza lunar, certo? Então, vou fazer o meu preenchimento aqui, eu já vou voltar pra mostrar pra vocês com as partes que ficou sem eu tá colocando tinta, tá bom? Ó. Você pausa o seu vídeo aí, pra você preencher também. Pelo menos essa parte mais central toda, tá? Ó, então, no pezinho aqui embaixo, ficou sem preencher, ó. Em volta, aqui embaixo, ó. E aqui pé da rosa também, tá? Então, eu vou vir com cinza lunar, eu vou colocar um pouquinho de soro fisiológico pra dar uma diluída no meu. Você pode diminuir o número do pincel ou usar esse mesmo pincel, tá? Se for usar esse pincel aqui, você vai ter que aprender a usar o canto do pincel. Se for usar um pincel muito grande, tem que usar o canto. Porque se eu usando o canto aqui, ó, vai facilitar para você pegar a tinta. Vamos de cinza lunar, cinza ônix. Fazendo aqui, ó. Aqui eu vou pegar a tinta de um lado só. E eu vou fazer essa linha aqui, puxando e esfumando pra cima, ó. Tá? Vou vir, ó, aqui no canto, usando o canto do pincel, ó. Venho trabalhando essa tinta. Tá? Venho aqui também, ó.
abaixo. Ó, trabalho essa sombra. Vou pegar caramelo. Com caramelo, eu vou vir na parte de baixo aqui, ó. Coloco, puxo um pouco pra cima do verde country, tá? Venho aqui na parte de baixo também, eu jogo em cima do cinza que a gente colocou. Ó. Dou manchadinha mesmo, ó. Tá? E eu venho com branco, ó, e eu vou colocar aqui, ó. Com branco, eu vou dar uma pincelada bem generosa, ó. Aqui no meio e aqui também, ó. E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar o pincel Pituá. Eu vou usar aqui o pincel Castelo C50, 552 e 8, número 2. E eu vou vir na borda, ó. Na borda dessa mancha que a gente colocou, ó. Tirar o excesso de tinta aqui, que ficou com bastante tinta, ó. E eu vim aqui na borda esfumando, ó. Tá? Venho na borda e esfumo. Aqui nessa parte de baixo aqui, ó, a gente vai preencher com sépia. Preencher mesmo tudo com sépia. Pegando o pincel maior pra agilizar aqui pra mim, tá? Então, vamos lá, ó. Sépia. Tô com o pincel 14. É o pincel 14, ó. Pode fazer com um pincel menor se quiser. Eu tô fazendo com esse pincel grande. Pra agilizar aqui, tá? Tirar esses gruminhos de tinta. Depois que eu preencher aqui com o pincel grande, eu vou preencher essa parte aqui, tá, gente? É só preencher tudo, ó. Bem preenchido. Eu vou fazer aqui e já volto. Agora, a gente vai preencher a alça aqui, tá? E a alça eu vou fazer a mesma coisa, ó. Vou preencher aqui, ó. Tudinho. Se você quiser marcar, aqui tem uma parte aqui dentro que ela vai ser mais escura. Se você já quiser deixar separado, você pode preencher ela de preto primeiro e depois vir com sépia. Mas eu vou preencher tudo e depois eu vou marcar a parte mais escura lá, tá? Só pra mim aproveitar esse pincelzão aqui. Cuidado pé da folha, da rosa aqui também. Preenche bem a trama do tecido, tá, gente? Agora, eu vou pegar um pincel menor,
Vou deixar secar para depois eu preencher a parte preta que tem aqui da alça, viu? Vou fechar minha tinta aqui. Ó, tá tudo muito úmido ainda, eu vou esperar dar uma secadinha aqui pra gente continuar, porque tá bem molhado. Se eu ficar com a minha mão aqui em cima, eu vou acabar manchando, tá? Enquanto isso, eu vou aproveitar pra retocar as folhas, tá? Para as folhas, eu peguei o pincel da Tigre 141, que eu gosto muito, esse aqui é o número 6, é o que eu mais uso, tá? E eu vou pegar a cor mais escura que eu usei aqui, ó, e eu vou refazer essa sombra. A cor mais escura que eu usei aqui foi o pântano. Ó. Coloco a tinta aqui e eu puxo, ó, com o pincel de lado, ó. Mesma coisa, ó. Coloco a tinta na borda, puxo pra dentro, ó, com pincelada em forma de vírgula. Venho aqui abaixo, aqui a gente sabe que aqui tem sombra, né? É só você observar onde você colocou no início, ó, e eu puxo, ó. Não puxa demais, pra não tampar essa parte mais clara da folha, ó. Venho aqui na ponta. Puxo um pouco, ó. Tá? No botão aqui, a gente vai fazer a mesma coisa, tá? Certo? Eu vou limpar o meu pincel. Fechar as minhas tintas. E eu vou pegar a mesma cor que eu usei e eu vou refazer novamente aqui, ó. Tá? Tinta de um lado só, venho na borda, ó. Coloco, ó, e puxo. Tinta no centro da folha, ó. Coloco, ó, e puxo, tá? Coloco e puxo. Geralmente eu retoco mais só a parte da iluminação. Mas aqui eu tô retocando porque eu quero uma folha um pouco diferente do que a gente costuma fazer, tá bom? Se você não quiser fazer assim, pode fazer do jeito que você quiser. O que não falta é passo a passo de folha aqui, tanto aqui no Seja Membro, quanto no canal normal, né? Tem bastante, então é só você escolher uma que você gosta e fazer, tá? Aqui também, ó, puxo. Venho da borda, ó. Puxando com vírgulas. Ó, bonitas, né? Vou pegar agora o verde, ó, e eu vou fazer uma dobrinha aqui, ó. Eu gosto muito de colocar dobrinha, mas se você não quiser, não precisa, tá? E aqui nessa parte de dobrinha, eu vou deixar acumulado uma boa quantidade de tinta, tá bom? Tá? Agora, eu vou iluminar novamente essa partinha aqui do botão, ó. Com a cor mais clara. Já venho com o azul, o verde pântano, tinta de um lado só do pincel, ó. Eu já vou puxar aqui, ó. Com pincel filete, você dá acabamento. Pode ser com pincel filete ou
Se você conseguir fazer como eu tô fazendo aqui com um pincelzinho maior, também dá, tá? Agora, esse daqui, ó, tá? Vou pegar a tinta novamente com o pincel 6, de um lado só, e eu vou puxar aqui, ó, o cabinho, tá? Puxei, vou pegar a tinta de um lado só do pincel, ó, com a tinta inclinada, ó. Com a tinta pra fora, ó. Eu vou puxar aqui uns galinhos, ó. Pra fazer o botão, tá? Se quiser fazer um contorninho na folha, algum detalhezinho, pode ficar à vontade, tá bom, gente? Ó, agora com cuidado pra não borrar as partes que a gente já pintou, eu vou pintar essa parte aqui, tá? Então, Caltre, eu peguei um pincel menor, esse aqui é o 10, tamanho 10. E eu vou preencher toda essa parte aqui, é só essa parte circular que eu não vou estar preenchendo, tá bom? O restante eu vou preencher tudo. Então, pra adiantar, eu vou preencher aqui, você dá pausa no vídeo e preencha o seu. Ó, com o cinza lunar, aqui, ó, no desenho de vocês, eu coloquei uma talinha. Então, eu vou fazer a divisão, já que eu preenchi tudo. Cinza lunar. Um pouco do cinza lunar aqui na parte de baixo, ó. Tá? Com caramelo. Marco aqui, ó. Depois que seca, que é bom a gente voltar fazendo essas partes mais gasta. Porque aí a tinta pega melhor. Tá? Ó, posso dar uma manchada aqui, ó. Cinza lunar. Caramelo. É pra parecer gasto, mas se você não quiser fazer assim, gente, não precisa tá fazendo, tá? Aquela parte onde o passarinho tá em cima, a gente vai fazer aqui, ó. A gente vai preencher toda de sépia, tá? Preencher toda de sépia e aguardar secar, ó. Vou fazer o meu aqui, vocês façam os seus aí. Não tem problema, o pincel tá sujo de caltre ou caramelo não, tá bom? É só preencher. Ó, preencher, eu vou aguardar secar, porque tá úmido aqui na minha cidade. Depois eu vou sombrear aqui com preto, tá? Vou sombrear essa parte aqui de preto, tá? Mas primeiro tem que estar seco, tá? Agora a gente vai pra parte da rosa. Ó, pra rosa, eu separei aqui as seguintes cores. É a mesma cor que a gente usou nessa daqui, a gente vai estar usando aqui a amarela também, tá? Então, eu peguei amarelo canário e peguei siena natural e peguei jacarandá, tá? Jacarandá pra fazer essa parte de dentro aqui, tá bom? Então, vamos lá, vamos começar por ela. Eu começo colocando siena natural fumê. Tô usando o pincel 10, pincel macio. Ó, eu coloco, tá? E venho completando com o amarelo canário. Ó, fazendo o preenchimento e subindo aqui, ó.
Repare que a parte de dentro do copo, ela ficou mais escura. Agora, eu vou com o canto do pincel, vou pegar o jacarandá. Não tem jacarandá, pode ser o terra queimada, tá? Que é uma cor que normalmente a gente tem. Se não tiver, pode ser cerâmica, caramelo, tá? Até um tom de púrpura, né? Um tom mais avermelhado também pode. Importante não deixar de fazer, tá bom? Olha. Esfumo pra unir bem o tom aqui, ó, tá? Criando um degradê. Vou preencher a pétala aqui, ó. De dentro, né? Da parte de cima, ó. Preenchi, tá? Vou pegar siena com o canto do pincel e vou começar a fazer as pétalas já, ó. Marco aqui a sombra com siena. E eu marco do outro lado também, ó, a sombra. Invadi um pouquinho aqui, mas não tem problema não. Marquei com siena até descer aqui próximo ao copo. E aí, eu venho com o amarelo, ó. Coloco na borda. Ó. Coloco do outro lado. Tá? Já ficou bem marcado, né? Agora, a gente vai fazer aqui, ó, esse outro. Siena com o canto do pincel. Coloco aqui, ó, abaixo da pétala que a gente acabou de fazer. E vem com ele descendo, ó. Eu esfumo, tá, gente? Eu não deixo a tinta parada, ó. Venho pegando o amarelo canário e fazendo o preenchimento. Eu tô um pouco longe, tá, gente, da tábua aqui, porque pra não atrapalhar, eu sempre tropeço aqui, tropeço na ring light aqui pra não atrapalhar. Então, se ficar algum pontinho, depois eu sempre retoco, tá? É porque eu tô longe mesmo, não tá dando pra me ver direito o que eu tô fazendo. Com esse óculos, então, aqui tá horrível, nossa Deus. Fazer o quê, né, gente? Tem que usar, eu tenho que me acostumar, então, vou fazendo da forma que dá, ó. Coloco aqui, siena, né? Não lavo o pincel, tá, gente? Não lavo o pincel. Apenas limpa no paninho quando for trocar de cor. Ó. Certo? Vou pegar amarelo canário com o canto do pincel e eu vou fazer a boca da rosa aqui, ó. As 3 ondinhas. Eu sempre falo 3 ondinhas, é isso aqui que eu estou me referindo. Fiz, eu vou marcar a sombra. Ó, peguei tinta de um lado só do pincel. E eu vou marcar essa sombra que tem aqui, ó. Já vou deixar marcado. Coloco. E eu trabalho aqui pra não ficar uma marca reta, tá? Tem que ter atenção nessa parte aqui, ó. Trabalho. Venho com amarelo canário para integrar aqui, ó. Descendo até aqui. Aqui eu acabo de fazer o preenchimento, ó. Tá? Está dando pra vocês entenderem, né? Siena Natural Fumê. Ó. Descendo aqui, ó. Essa pétala tá por cima, então ela vai fazer sombra, ó. E eu venho com siena até aqui, ó. Encontrando aqui. Amarelo canário no restante da pétala. Ó. E eu desço com o amarelo canário até aqui e paro com ele, ó. Desci e parei, tá? Vou pegar, ó, siena, venho do outro lado aqui, ó. E agora, a gente vai fazer essa pétala aqui, ó. Sombreio aqui abaixo. Atenção, ó. O baixo do copo vai ficar escuro, ó, até lá na frente. Por isso que a gente parou aqui aquela hora, ó. Siena. Abaixo do copo, ó. Tá? Jacarandá, um pouco do jacarandá pra dar uma escurecida aqui abaixo, ó. Bem abaixo mesmo, ó. Com a sujeirinha eu vou subindo, ó. Aqui também, ó, posso vir com a sujeirinha. Fiz isso, vou limpar o pincel, tá? E eu vou vir aqui, ó, acabando de completar aqui, ó.
tá? Estamos dando a base na rosa, ó. Completei a pétala aqui. Tinta no canto do pincel, ó, eu vou sombrear aqui, ó. Aqui. E aqui também, siena, tá? Ó, como eu peguei bastante tinta, eu vou vincar já nessa pétala aqui também, ó. Colocando siena, ó, esfumo, não deixo a tinta parada pra ficar marcada, não. Esfumo. Limpo o pincel e agora a gente vai acabar de fazer o preenchimento com o amarelo canário, ó. Essa aqui é uma pétala que está por baixo, é a última pétala. Tá? Ela vai ficar naturalmente mais escura mesmo. Essa daqui, ó. Preenchendo bem a trama do tecido pra ficar bem preenchido, ó. Né? Essa parte aqui, ó, ela vai ficar mais clara, que é a parte que tá por cima daqui. Então, ela vai ficar mais clara. Eu venho só com o amarelo canário, ó, colocando e levando pra cima. Tiro qualquer excesso de tinta que tem no pincel e eu volto esfumando essa tinta aqui, ó. Tá? Com a sujeira do pincel de amarelo, eu venho cá e esfrego em cima dessa falsa pétala aqui, tá? Fazendo dessa forma, ela não vai sumir o desenho dela e eu ainda vou conseguir ver. Agora que vem o pulo do gato, que a gente vai fazer as nossas misturinhas, tá? Então, o prato tá aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho um ladinho limpo aqui do meu prato pra mim tá fazendo. Deixa eu ver se eu acho outro pratinho, gente. Vou fazer nessa parte de cima aqui, tá? E eu gasto muito pratinho, gente. Eu sujo muito pratinho. Então, vamos colocar, ó, amarelo canário e branco. Ó, uma pincelada de branco, duas. Se quiser fazer com amarelo bebê, não quiser fazer essa misturinha aqui também, pode ficar à vontade, tá? Vou limpar o meu pincel, porque vou pegar outro pincel, porque eu vou precisar da linha da Condor, né? O 141, que é o que eu gosto de fazer os cortes da rosa aqui, tá? Só que primeiro eu vou começar com um pincel menor, por quê? Porque a gente vai trabalhar essa parte do copo aqui. Também esse pincel, ele é Condor 421. Esse aqui, se eu não me engano, ele é número 6, tá? Então, eu vou pegar, ó, tinta de um lado só do pincel. Aqui a minha tinta já tava molinha, então não precisei colocar soro e nem água, tá? Se for colocar água, tem que ser uma água filtrada, limpinha. E colocar só no pratinho, nunca dentro da sua tinta, beleza? Então, ó, a tinta tá aqui, eu vou vir com a tinta pra fora, ó. Pra mim ressaltar essa pétala aqui, ó. Tá? Então, fica gordinha e eu viro o meu pincel pra ela acabar mais fina, ó. Vou descer com ela até aqui embaixo, ó. Certo? Pego mais tinta, ó. Faço uma pétala aqui, outra aqui, ó. E aqui também, ó. Tá, gente? Pra fazer esses cortes aqui dentro, tá? Já que eu tô com o pincel pequeno, ó, eu vou pegar a tinta de um lado só e eu vou fazer aqui, ó. Já vou iluminar essa parte aqui da boquinha aqui que eu falo com vocês, que é 3 ondinhas, ó. E eu puxo, ó. Pouca tinta, tá, gente? Pouca tinta pra não sobrar muita tinta. Aí, agora eu vou passar pro pincel maior. Tá, ó. Com onda 421, esse aqui eu tô usando 8. Ó, então, a primeira coisa que eu faço, eu vou iluminar, ó. Vai e vem eu aqui.
Ó, dou um piquezinho, eu gosto de fazer um piquezinho assim na pétala, ó. Tá? E aí, eu desço com ela até aqui, ó. Na hora de eu descer aqui, eu tenho que descer mais fininho. Se você quiser cortar essa rosa com branco, pode ficar à vontade, tá? Eu sempre prefiro assim. Ó, esqueci de fazer essa daqui. Ó. Esfumo pra pétala ficar mais gordinha. Venho do outro lado, ó, mesma coisa, ó. Pra lá e pra cá, ó. Esfumando e lembrando que a pétala, quando desce aqui, ela fica fina, tá? Ó, esfumo. Ó, desço com ela até aqui assim. A outra aqui, ó, mesma coisa. Lateral do pincel esfumando. Na hora de descer, eu desço com ela mais estreitinho, ó, sem encostar aqui. Ó, e aí, eu vou voltar com o pincel fazendo uma dobra. E aqui eu dou uma esfumada entrando um pouquinho, tá? Venho aqui nessa pétala de baixo, ó. Trabalho. Leva a ponta bem fina. Aqui, ó, ilumino só essa parte de baixo. Trabalho aqui na lateral, ó. Ó, e venho aqui, ó, eu posso passar essas pontinhas uma pela outra, ó. Transpassar. Não deixe encostar, tá, gente? Por favor. Não encosta. Olha. Dou uma iluminadinha aqui na parte de baixo, tá? E a minha tinta praticamente acabou, tá? Então, eu vou vir com amarelo canário. Ó, e eu vou fazer essa dobrinha aqui da pétala, ó. A minha misturinha acabou, mas eu posso vir com amarelo canário aqui. Ó. Tá? Muito simples essa rosa, não tem segredo nenhum. Se não quiser acrescentar mais pétala nenhuma aqui, não precisa. É bem básica mesmo pra você estar fazendo, tá? Aí, agora, gente, eu preciso dar uma iluminada nessa lateral aqui um pouco mais. Então, agora sim, eu vou vir só com o branco, ó. E eu vou colocar lá. Ó. Coloco nessa pétala aqui, ó. Não esquece de iluminar pra lá, puxando. Aqui a mesma coisa, ó. Com um pouco do branco, tá? Não lavei o meu pincel ainda tá sujo. Essas pétalas de cima aqui, ó, vai receber um pouquinho mais de luz. Então, eu posso vir com branco, com sujeirinha, tá, gente? Sujeirinha mesmo. Nessa lateral aqui, ó. Tá? Nas pétalas de cima também. Ó. Depois que secar, eu posso voltar e retocar, se eu quiser, qualquer parte aqui, principalmente com o branco. Mas aí, o branco tem que estar um pouquinho mais diluído, tá? Eu vou fazer uma rosa bem básica, não vou acrescentar nenhuma pétala. Poderia colocar para dar volume, porque aqui tem alguns espaços vazios, mas eu não vou estar fazendo. Ficou assim a rosa, tá? Depois, se quiser retocar, pode retocar. Tem que tomar um pouco de cuidado para não destoar da cor que você queria, tá bom? Então, a gente vai fazer uma terceira parte, onde a gente vai estar fazendo o pássaro e vai estar dando um acabamento na peça final, tá? Aqui no bule, no regador, em todo o restante aqui, tá bom? Então, não esquece de assistir a terceira parte, onde a gente vai estar finalizando. E a finalização, os acabamentos, é uma das partes mais importantes. É o que vai dar todo o toque especial na sua pintura.